A Índia está fazendo jogo duplo ou está construindo um mundo onde não precisa escolher? Se você já esteve na comunidade ThinkBricks, conhece o debate. Metade de vocês acha que a Índia é o pilar silencioso e essencial do mundo multipilar. A outra metade acha que Nova Delhi é o cavalo de Troia de Washington dentro dos BRICS, sorrindo para Moscou enquanto presta contas ao Pentágono. Hoje vou mostrar fatos que vão obrigar ambos os lados a rever suas opiniões. Porque, enquanto as manchetes tradicionais estavam focadas nos exercícios militares da Índia com os Estados Unidos, enquanto todos debatiam se Modi estava se aproximando do Ocidente, um acordo silencioso foi finalizado em Moscou. Chama-se RILOS, o intercâmbio recíproco de apoio logístico. E o que isso realmente significa, em termos simples, é o seguinte: a Rússia agora tem acesso permanente, por lei, aos portos mais estratégicos da Índia, bases navais e aeródromos, ratificado pelo próprio Vladimir Putin no final de 2025. Estamos falando de Visakhapatnam, das Ilhas Andaman e Nicobar, e, em troca, a Índia ganha acesso a Murmansk, Severomorsk e Vladivostok, os portos árticos da Rússia na rota marítima do norte. Aqui fora, as coisas mudam. Não é algum detalhe menor lá no fundo, nada carimbado oficialmente e arquivado. Isso é uma reorganização do Oceano Índico. E aqui está a pergunta que quero que você mantenha em mente pelos próximos 10 minutos. A Índia já tem um acordo logístico com os Estados Unidos. É chamado de Limoa. Agora ela tem o RILOS com a Rússia. Então, os navios de quem terão prioridade em uma crise? De que lado a Índia está? Me acompanhe até o final, porque a resposta para essa pergunta é a definição do que um mundo multipolar realmente significa na prática. Vamos começar pelo funcionamento disso, porque os detalhes aqui são realmente chocantes, e a maioria dos analistas ocidentais está completamente ignorando isso. RILOS foi assinado em Moscou em fevereiro de 2025 e ratificado na legislação russa até o final daquele ano. Mas esse não é um acordo logístico comum e eu quero explicar por que essa diferença é importante. A maioria dos acordos logísticos militares cobre escalas ocasionais em portos. Um navio para, reabastece, segue em frente. É isso que você esperaria de um acordo rotineiro. O RILOS não é assim. Segundo esse pacto, cada país tem permissão para estacionar simultaneamente até 3.000 militares, 5 navios de guerra e 10 caças no território do outro. Não apenas como convidados, mas como uma presença contínua e legalmente estruturada. Ouça isso de novo. Até 3.000 soldados russos, 5 navios de guerra russos, 10 caças russos em solo indiano simultaneamente, legalmente e vice-versa. Ativos indianos na Rússia. O pacto também cobre reabastecimento, reparos, peças de reposição e suprimentos essenciais. E aqui está o detalhe que se conecta diretamente à história econômica. Eu vou chegar lá em um momento. Ele opera em um sistema de reembolso baseado em troca, onde bens e serviços são trocados em vez de dólares ou euros. Isso não é só conveniente, é uma maneira direta de contornar a pressão financeira do Ocidente. Por que a Índia precisa disso para seu equipamento militar? Porque de 60 a 70% do arsenal militar da Índia é de origem russa. Sistemas de defesa aérea S-400 caças, Su-30, MKI tanques T-90. Sem o suporte logístico confiável da Rússia, esse equipamento fica vulnerável a interrupções na cadeia de suprimentos, exatamente o tipo de coisa que o Ocidente tem usado como arma através de sanções. O RILOS reduz esses custos logísticos em cerca de 20 a 25%, mas aqui está um detalhe que quase ninguém está comentando. Esse acordo dá à Rússia acesso às Ilhas Andamão e Nicobar. Para quem não sabe, esse é o território mais estrategicamente posicionado da Índia, localizado na entrada do Estreito de Malaca, por onde passam mais de 80% das importações de petróleo da China. A Rússia agora tem uma presença logística no ponto de estrangulamento marítimo mais sensível da Ásia. O mar multipolar não é uma teoria, agora ele tem um endereço. Agora, alguns de vocês devem estar pensando: ok, Nastácia, isso é um acordo militar. Eu sigo o ThinkBricks para entender o lado econômico. Faz sentido. Aqui está o motivo pelo qual o RILOS é um dos desenvolvimentos econômicos mais importantes desta década. Sem um guarda-chuva de segurança,
o Corredor Internacional de Transporte Norte-Sul, o INSTC, a rota comercial multimodal que conecta Rússia, Irã e Índia, contornando tanto o Canal de Suez quanto os pontos de estrangulamento controlados pelo Ocidente, fica fisicamente exposta à pressão. Sanções, posicionamento naval, interferência de proxies em pontos fracos. O Hilus muda esse cálculo de forma fundamental. Quando navios de guerra russos e indianos compartilham a infraestrutura portuária, o custo de interferir nesse corredor comercial aumenta dramaticamente. Você não está mais apenas sancionando uma empresa de navegação. Você está confrontando duas potências nucleares com uma rede logística compartilhada. E pense no que realmente passa por esse corredor: petróleo russo, fertilizantes russos, produtos farmacêuticos indianos e bens manufaturados. Essas cadeias de suprimentos já operam em rúpias e rublos, contornando o SWIFT. Hilus é a camada de reforço físico que torna esses acordos financeiros críveis, mas é aqui que a história fica ainda maior. Por meio do Hilus, a Índia ganha acesso formal a Murmansk, Severomorsk e Vladivostok, os principais portos russos voltados para o Ártico ao longo da Rota do Mar do Norte. A Rota do Mar do Norte pode reduzir o tempo de transporte entre a Ásia e a Europa em 30 a 40% em comparação com o Canal de Suez. A cada ano, à medida que o gelo do Ártico recua, essa rota se torna viável por um período mais longo. A Índia também está usando esse acesso para acelerar as importações de gás natural liquefeito da península de Yamal, na Rússia, uma necessidade crítica, já que os conflitos no Oriente Médio estão interrompendo as linhas de abastecimento do Golfo. A Índia está apenas protegendo o comércio de hoje? Não. A Índia reivindica seu espaço na próxima geração do transporte marítimo global, mesmo antes dessa estrutura estar completa. Este é um plano estratégico de 20 anos elaborado como um acordo de logística naval. Agora, vamos abordar o debate diretamente, aquele que está acontecendo nos seus comentários neste momento. O argumento do cavalo de Troia não é estúpido. As pessoas que estão apresentando esse argumento estão prestando atenção. A Índia faz exercícios conjuntos com os Estados Unidos, o Japão e a Austrália por meio do Quad. A Índia realmente recebeu pressão do Ocidente por causa das compras de minério russo. Esses são fatos reais e eu não vou ignorá-los. Mas aqui está o que o argumento do cavalo de Troia erra fundamentalmente. Um cavalo de Troia serve a um único mestre. A Índia não faz isso. E a prova está bem aqui no próprio texto do Hilus. A comparação entre Limoa e Hilus é impressionante. Enquanto o Limoa, o acordo logístico da Índia com os Estados Unidos, cobre logística básica e acesso a portos. O Hilus permite o posicionamento permanente de plataformas militares e tropas de combate. A Índia não concedeu esse nível de acesso a Washington, nem de longe. Essa distinção é um sinal deliberado. Ex-diplomatas indianos descreveram a relação com a Rússia como uma amizade de longa data e profundamente enraizada. Ou seja, explicitamente não é um jogo de soma zero com os laços ocidentais. Aqui há outra camada que a nossa comunidade vai entender imediatamente. Enquanto parceiros ocidentais ameaçaram com sanções, fizeram sermões e impuseram condições a cada transferência de tecnologia, a Rússia sempre colocou suas capacidades mais avançadas à disposição, sem pré-condições. Veja o caça-furtivo Su-57E. A Rússia ofereceu formalmente à Índia uma transferência completa de tecnologia para sua aeronave de combate mais avançada, algo que nenhuma nação ocidental jamais fez com uma plataforma comparável. O debate interno da Índia sobre aceitar ou não ainda está em aberto, com algumas vozes defendendo o programa AMCA desenvolvido nacionalmente. Mas o fato permanece: a Rússia fez a oferta. Washington nunca sequer teve essa conversa com Nova Delhi. Então, olhe para o que já foi feito. Produção conjunta dos mísseis BrahMos, que agora estão sendo exportados globalmente. Fábricas de AK-200 e 3 em Amati, Índia, com 100% de nacionalização. A joint venture do BrahMos já é 80% indiana. Essas não são promessas, essas são fábricas funcionando em solo indiano, produzindo armas pelas mãos de indianos. O contraste é claro. Um parceiro diz: aqui está o que você pode ter se você se comportar. O outro diz: aqui está como você pode construir isso sozinho. E o momento dessa ratificação não é por acaso. Fontes indicam que,
Quando Washington começou a flertar com o Paquistão, investindo no Baluchistão e buscando mediação através de Islamabad, a Índia respondeu fortalecendo ainda mais sua relação com Moscou. A mensagem geopolítica enviada a Washington é explícita. A Índia tem opções, não force a barra. Então, a ponte que coloca a Índia como o elo de ligação entre os dois mundos não é apenas poética, é estrutural. A Índia se tornou valiosa demais para qualquer superpotência para ser sacrificada por qualquer uma delas. Lembre-se da pergunta que eu fiz no começo. De quem os navios têm prioridade, americanos ou russos, em uma crise? Aqui está a sua resposta. Essa pergunta por si só já é prova de que o mundo multipolar já chegou. Em um mundo unipolar, a Índia teria que escolher. Ela precisaria escolher um mestre e esperar que esse mestre fosse gentil. Mas a Índia criou uma realidade em que ambas as frotas precisam dos portos indianos. Ambas as potências precisam da cooperação indiana. A Índia não responde a nenhuma das frotas, e essa é a posição mais poderosa no tabuleiro geopolítico. Hilos é um tijolo nessa parede. Somado ao Corredor Internacional de Transporte Norte-Sul, somado ao Mecanismo de Comércio Rúpia-Rublo, somado à participação da Índia na OCS, somado às Joint Ventures BrahMos e aos acordos de GNL do Ártico. O padrão é inegável. A era das imposições unilaterais acabou. E à medida que os primeiros navios de guerra russos atracam em instalações navais indianas sob este acordo, a multiplicidade deixa de ser um conceito teórico. É uma realidade militar concreta, então vou deixar vocês com isso. A Índia tem um acordo logístico com os Estados Unidos e agora tem o Hilos com a Rússia, um que vai significativamente além. Esse jogo duplo é um golpe de mestre de soberania, o tipo de autonomia estratégica que o Sul global esperou décadas para ver? Ou é uma aposta perigosa que eventualmente vai forçar a Índia a fazer uma escolha para a qual não está preparada? Me conte nos comentários e seja específica. O Hilos prova que a Índia é realmente uma parceira do BRICS? Ou é apenas mais uma camada ainda mais profunda de equilíbrio estratégico? Se essa análise te trouxe algo que a mídia tradicional não trouxe, curta, se inscreva e compartilhe com alguém que ainda acredita que a Índia é um fantoche do Ocidente. Vamos mudar a conversa. Obrigada por assistir.